Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do canal Por Extenso Redação. E hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de Anton Chekhov e sua obra O Jardim das Cerejeiras. Porém agora o estudo será mais aprofundado, mais detalhado e você poderá se utilizar das informações aqui aprendidas na sua redação. Vamos ver como? Anton Chekhov nasceu em 1860 e morreu em 1904. Logo, ele viveu entre os séculos 19 e 20. Ele foi um médico e escritor russo, proveniente de uma família humilde. Seus avós eram servos e seu pai era dono de uma mercearia. Em determinado momento de sua vida, ele teve de sustentar sua família e, para isso, começou a escrever pequenos contos humorísticos. Ele também fez medicina na Universidade de Moscou. Vale ressaltar que esses contos humorísticos, ele começou a escrevê-los sem nenhuma pretensão, somente para ajudar a sua família economicamente. Pessoal, foca na escrita da palavra pretensão, intencionalidade, tá? É sinônimo de intencionalidade e se escreve com S, cuidado, e não com C cedilha. O Chekhov, ele fazia parte dos inteligentes da época. O que eram, né? Quem eram as pessoas inteligentes? Toda a classe pensante da Rússia. Podia ser um intelectual ou não. Por exemplo, um advogado, um médico, ele poderia ser um inteligente. Bastava, né, a pessoa ter senso crítico. E o Chekhov viveu em uma época fervilhante. Qual era essa época? Uma época a qual antecede a Revolução Russa. Ou seja, a época em que Chekhov viveu era uma preparação para a Revolução Russa. O que aconteceu nessa época? Em 1861, quando Chekhov tinha 1 ano, ocorreu a libertação dos servos. E aí, falando agora, né, da produção de Chekhov, primeiro ele escreveu os contos humorísticos, depois ele começou a escrever peças teatrais. E acabou chamando a atenção dos fundadores do Teatro de Arte de Moscou, quem eram Stanislavski e Danchenko. Aí ele vai ensinar sua primeira peça teatral, A Gaivota, que hoje é muito famosa, porém na época foi um fracasso. Ele pensou em desistir, mas não o fez. Ainda bem, porque depois ele se tornou um sucesso. Suas principais peças são A Gaivota, de 1896, O Tio Vânia, de 1898 e As Três Irmãs, de 1901. O Jardim das Cerejeiras, que é a peça que a gente vai estudar um pouco, é de 1903 e 1904. E agora a gente vai começar a estudar um pouco da obra de Chekhov, de suas principais características e dos seus pensamentos também. Ele acreditava que tudo é suscetível de se colocar na literatura, não somente os grandes assuntos. E também ele retirava dos detalhes a grandeza e as fraquezas da vida. Então, a dramaturgia de Chekhov é totalmente humana. Tanto é que ele diz, por eu ser médico, eu consegui captar a natureza humana. Então, ele retratou realmente isso. As fraquezas da humanidade, os desejos, os anseios. E ele tem uma nova maneira de tratar dos assuntos de modo não verborrágico, ou seja, ele não precisava falar muito para ser entendido. Tinha autor que escrevia parágrafos enormes, diálogos enormes. Chekhov não, ele era conciso, ele cortava os adjetivos. E o que é interessante da obra dele é que não há relação de bem e mal entre os personagens. Não tem aquele vilão, nem o mocinho. E isso, né, que foi o diferencial de sua obra e causou estranheza nos espectadores, porque eles estavam acostumados com peças em que havia vilões e mocinhos e todo o tempo esses personagens estavam em conflito e sempre acontecia alguma coisa. Em Chekhov, não. Ele, assim como outros autores, né, a maioria dos autores, tinha por objetivo questionar a realidade por meio de suas personagens. Ele também ajudou a remodelar as bases da dramaturgia, transformando os alicerces do drama de até então.
Então, aqui, o que vai falar? O drama de até então era realizado de um jeito. Chekhov veio e quebrou, rompeu com os paradigmas. Esse rompimento já começa com essa não ação das personagens. As personagens, vamos dizer assim, não se movimentam. Cadê a ação? Cadê esse conflito entre o vilão e o mocinho? Não tem Chekhov. Por quê? Porque ele focou no mundo interior de cada personagem e na relação entre elas. Como eu disse, ele não foi bem aceito, né? Pelos espectadores da época. Por quê? Porque a dramaturgia vigente na época não fazia uso, não se apoiava em tais temas, em temas referentes ao mundo interior das personagens. Suas personagens eram seres solitários, habitantes de sociedades letárgicas. É justamente o que a gente está falando. Em Chekhov, não tem esse atrito entre o vilão e o mocinho. Então, as personagens acabam se tornando solitárias, porque elas, vamos dizer assim, entre aspas, não vão brigar com ninguém, não vão movimentar a peça, não vai ter aquela ação. Então, elas eram seres solitários. Aqui a gente tem uma palavra nova, tá? Letárgicas. Uma palavra que a gente não está acostumado a utilizar no dia a dia. Então, presta atenção. Ao longo, né, das aulas, vocês vão aprendendo palavras novas, palavras que vocês às vezes nunca escutaram e que não estão presentes no dia a dia de vocês. São essas palavras que vocês vão utilizar na redação. Também não é para utilizar uma palavra super arcaica que ninguém mais usa, que você leu lá em Camões. E quando o corretor for ler sua redação, ele não vai entender nada, vamos dizer assim. Entender ele vai, mas ele vai ter que, né, decifrar palavra por palavra. Não é isso. Na redação você tem que ser claro. A única diferença é que você vai optar por palavras mais rebuscadas, assim, de fácil entendimento, mas que a gente não utiliza no dia a dia. Você utiliza letárgicas no seu dia a dia? Letárgicas significa lentas, desanimadas, como se estivessem em sono profundo. A gente não utiliza essa palavra no dia a dia. Então, você vai lá e coloca ela na redação, certo? Porém, aplique essa palavra corretamente. Essa palavra significa lenta. Parece que está em sono profundo. Alguma coisa que parece que está em sono profundo. Pode ser uma pessoa, uma sociedade. Então, as personagens de Chekhov eram seres letárgicos. E essa característica fazia com que ele rompesse, né? Fez com que ele rompesse com o teatro tradicional. Foi o que eu já falei 90 vezes aqui. O teatro tradicional, ele é todo o tempo marcado pela ação, pelos conflitos entre as personagens. E principalmente, gente, foca aí, pelo diálogo. O teatro tradicional é marcado pelo diálogo. Claro, né? Você não espera ir assistir uma peça de teatro em que as personagens não dialogam, né? O diálogo que vai mover os acontecimentos da peça. E aí, o que Chekhov faz? Abole. Tchau, diálogo. E essa característica fez com que ele rompesse com o teatro tradicional. Por quê? Porque em suas peças há a falta de acontecimentos, a inação, a passividade das personagens. Inação, as personagens não agem, tá? Chekhov quebra com a forma dramática por excelência, com as relações de causa e efeito, de ação e reação possibilitadas pelo diálogo. Então, foi o que eu falei, o diálogo em Chekhov é rompido. Agora você me pergunta, você está falando aí de Chekhov, muita coisa sobre ele, informações interessantes, como que eu posso usar essas informações na redação? Vamos pegar aqui seres solitários, que são as personagens de Chekhov. Pensa no seu cotidiano, pensa em hoje. A maioria das pessoas, você acha que são seres solitários? Eu acredito que sim. Várias pessoas estão rodeadas por outras pessoas, por tecnologia, por fama, por tudo, e elas acabam se sentindo solitárias. Isso, gente, olha só, está retratado lá no século XIX e XX, em Chekhov. Então, o que eu falo para vocês, a referência é importante. Uma coisa é você colocar na redação os indivíduos contemporâneos são
dotados por uma solidão, blá 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 blá. Ou seja, uma coisa é você colocar como argumento na sua redação o fato de os indivíduos contemporâneos, modernos, serem solitários. O corretor vai olhar para o seu argumento e não vai ver nada de especial. Por quê? Porque ele já sabe aquilo. Ele já sabe que a maioria dos indivíduos hoje se sentem solitários. Então, como que você vai mudar isso? Adiciona Chekhov. Adiciona aí os personagens de Chekhov. O corretor vai olhar para sua redação e vai falar assim: nossa, como esse aluno do ensino médio conhece Chekhov. No ensino médio nem é estudado o Chekhov. Como que ele consegue? Isso significa que esse aluno foi além, ou seja, ele não ficou só nos conteúdos do ensino médio, ele procurou ir além. Eu quero esse aluno aqui para minha universidade. Por quê? Porque eu sei que esse aluno não fica no senso comum, ele vai além. Então, gente, essa é a técnica, você transformar conceitos simples, conceitos que todo mundo já sabe, em conceitos que chocam, vamos dizer assim. Chocam porque o corretor não está esperando que você cite um autor que não é estudado no ensino médio. Ele vai ficar maravilhado. Então essa é a técnica. Pega conceitos simples, coloca uma referência e os transforma o seu parágrafo em um parágrafo nota 1000. Tá? Então, lembra dos seres solitários de Chekhov, habitantes de sociedades letárgicas. Olha que palavra legal. O que também chocou em Chekhov? Que os diálogos eram pronunciados em linguagem comum. Então, ele rompeu com todo aquele paradigma do drama. Ele inovou. Estranheza por parte da plateia, né? Eles esperavam diálogos rebuscados, cheio de 9 horas. Chekhov não. Ele era conciso, ele era médico, ele era objetivo, tá? Falta de escuta entre as personagens que muitas vezes, fechadas em seus mundos individuais, recusam a comunicação. Olha só, gente. Aqui dá pra gente ver a liquidez das relações humanas, né? A apatia das pessoas que vigora até hoje. Ó, as personagens de Chekhov fechadas em seus mundos individuais. Vocês vão me falar que não acontece isso hoje? Claro que acontece. Aí dá para você comparar personagens do século XIX e XX com os indivíduos contemporâneos, com os indivíduos de hoje, com a gente, né? As personagens não conflituam entre si, para assim gerar tensões e ações. Então, foi o que eu falei, por isso que Chekhov inovou. Porque as suas personagens, elas não têm conflitos, né? Elas são muito solitárias, elas são muito na delas. O conflito está na alma, no espírito das personagens. É o drama do indivíduo. Olha só, gente, vocês acham que hoje a gente não sofre um drama, né? Ainda mais com essa pandemia, nós nos tornamos muito mais solitários, tá? Na verdade, fomos obrigados a nos tornar solitários. Se você for escrever uma redação, sei lá, sobre pandemia ou qualquer coisa do tipo, dá para você usar Chekhov. As personagens de Chekhov são seres solitários. E nós acabamos nos tornando também seres solitários nesse ano de 2020. Olha só, isso já acontecia lá no século XIX e XX, com Chekhov. Conversas que giram em círculo, que não se resolvem. Personagens que abandonam o tempo presente, pois constantemente rememoram o passado ou se remetem ao futuro. Gente, quer mais do que nós somos hoje? Constantemente a gente está olhando para o futuro e ficando ansioso, ou olhando para o passado, se lamentando, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, e aí a gente fica depressivo. Nunca a gente olha para o presente. Em Chekhov já acontecia isso, olha, século XIX, século XX já acontecia isso, gente.
O Jardim das Cerejeiras, que foi a última peça de teatro de Chekhov, escrita na virada do ano de 1903 para 1904, ano da morte do dramaturgo. E, por essa técnica adotada por Chekhov de não privilegiar o diálogo, de as peças não terem muitas ações e reações, consequentemente, as peças também não tinham muitos acontecimentos. Então, basicamente, a peça trata da história de uma família aristocrática falida que, para quitar suas dívidas, precisa vender o cerejal de contemplação. Aqui é interessante pontuar que o cerejal não era um cerejal que fornecia subsídios econômicos para a família. Era só um cerejal de contemplação. Então, imagina que você tenha um jardim no fundo da sua casa, belíssimo, e você vá contemplá-lo. Ele não vai gerar nenhum lucro para você, nem para sua família. E aí, o cerejal ele vai ser comprado por um ex-servo, de nome Lopakhin, pertencente agora à burguesia, que quer lotear o jardim para fazer casinhas de veraneio. Basicamente, ele quer fazer colônias de férias. Então, o que aconteceu na Rússia naquela época? A Rússia estava passando por um período de transição da aristocracia rural, ou seja, do feudalismo para o capitalismo. E com o capitalismo, uma nova classe estava surgindo, que era a burguesia. O Lopakhin, que comprou o cerejal, era um ex-servo que enriqueceu e adentrou na classe da burguesia, se tornando capitalista. Então, conforme eu já disse, a discussão, na obra, a discussão de uma Rússia que se transforma, passagem de uma Rússia aristocrata, agrária e feudal, a uma Rússia burguesa e capitalista. Então, a burguesia, naquela época, estava ascendendo com a queda, da aristocracia. A peça é composta por 12 personagens. A Liuba, que é a proprietária do cerejal, ficou 5 anos em Paris, na França, e retorna para tratar dos assuntos burocráticos da venda do cerejal. A Ania é a filha de Liuba, a Vária também, porém a Vária é adotiva, e na peça a gente pode perceber esse sentimento de inferioridade da Vária em relação à Ania, que, sabemos que realmente esse sentimento de inferioridade quanto a filhos adotivos pode existir em algumas famílias. O Gaiev, o irmão da Liuba, e, pessoal, a gente vai percebendo em alguns personagens alguns sentimentos interessantes, sentimentos puramente humanos, que dá pra gente retratar em redações de caráter subjetivo, uma redação assim mais voltada para o lado humano, para o lado subjetivo, dá pra gente utilizar essas personagens, porque cada uma tem seus conflitos, que são conflitos atuais. O Gaiev, o que vai acontecer? Ele é um idoso, então com essa queda, com essa falência de sua família, ele vai evidenciar sua inutilidade para aquele contexto. Como que uma pessoa na idade dele, na condição social dele, irá arrumar um emprego? E a gente pode ver aqui, uma situação atual. Com a pandemia, muitas pessoas, dentre elas idosas, estão perdendo seus empregos. Então, pode e realmente vai, acredito que vá surgir esse sentimento de inutilidade, certo? Como que uma pessoa na idade, do Gaiev vai arrumar um emprego? Lopakhin, que eu já falei dele, é a burguesia, ele representa a burguesia, é o negociante que compra o jardim. Ele é permeado pela mentalidade capitalista, ele olha para o relógio o tempo todo, preocupado, com o fato de o tempo estar passando, porque para ele tempo é dinheiro. E, gente, aqui, tá o retrato da nossa sociedade, da sociedade contemporânea, extremamente capitalista, pensa em produzir o tempo todo, em lucrar o tempo todo. Então, em uma redação sobre esse tema, sobre o capitalismo e tal, dá pra gente citar o Lopakhin.
E um fato interessante do Lupacchini é que ele é um personagem enriquecido, mas que não possui o refinamento e a cultura da aristocracia. Então, por mais que ele tenha enriquecido, ele não se sente parte daquela camada, né, dos aristocratas que perderam, que faliram. Por quê? Porque ele não consegue nem ler um livro, ele dorme. Ele fala que no momento em que ele está lendo um livro, ele dorme. Então, ele é uma personagem que sofre segregação. Por mais que tenha enriquecido, ele ainda não faz parte daquela camada social. É um ex-servo. O Trofimov, que é o estudante, nunca termina de estudar, quer se distanciar da aristocracia e da burguesia. Em determinado momento, né, uma personagem fala para o Trofimov que ele é um bom para nada. Então aqui, gente, a gente pode perceber, né, o retrato de Chekhov acerca dessa camada intelectual dos estudantes. Eles nunca param de estudar, mas eles não chegam a lugar nenhum. Então, é o que a gente vê hoje, o pensamento de muitas pessoas hoje. Para que eu vou estudar? O estudo não vai me levar a lugar nenhum. A gente pode ver, né, essa crítica, vamos dizer assim, que é uma crítica de Chekhov a essa camada intelectual, porque é aquela história. Chekhov criticava os intelectuais por eles viverem só na teoria, né? Eles não viviam a prática, eles passavam a vida inteira estudando e não colocavam aquilo em prática. A gente também pode ver isso hoje, né? Nos grandes centros aí de ensino, nas universidades, muitos professores que passam a vida inteira fazendo pesquisa e não conhecem a realidade da sala de aula. Também é uma crítica que se estende até hoje. Olha só, século XIX, início do XX, Chekhov já refletia sobre isso. Pitchik é o proprietário de terras, assim como Liuba. Não tem muito o que falar dessa personagem. Carlota Ivanovna é a governanta. A Carlota tem uma passagem da peça que ela reclama sobre o seu passado. E ela começa a relembrar o passado com tristeza. E ela fala assim, mas eu não tenho ninguém para conversar, ninguém me escuta. E tem várias outras personagens na sala junto com ela e ninguém de fato escuta ela, ninguém dá moral para ela. Ninguém vai lá dar uma palavra amiga. Então a gente vê aí realmente essa apatia das personagens de Chekhov, elas não dialogam entre si, né? E a gente pode também associar isso com a crise das relações humanas. Crise das relações humanas. O Epidokov também não tem muito o que falar dele, guarda livros. Duniatia é a criada. O Fierce é um criado idoso de 87 anos e olha só o que acontece com ele no final. Ele é esquecido na casa quando a família se retira após a venda do Cerejal. Olha aqui, gente. Crise das relações humanas. Como é que pode esquecer uma pessoa, né, dentro de uma residência? E Atia também tem uma situação interessante sobre essa personagem. É o criado jovem que foi para Paris com a Liuba, né? Ele viveu na França por 5 anos e por isso ele se sente mais civilizado que os outros empregados que ficaram na Rússia. Então, olha só, esse sentimento de superioridade é retratado pela figura do Yatia. Bom, pessoal, vou deixar aqui para vocês as referências bibliográficas também, por quê, né? Porque não dá para se falar sobre um assunto sem pesquisar sobre ele. E é o que eu sugiro que vocês façam. Vão falar sobre um assunto, pesquisem sobre esse assunto em fontes confiáveis, certo? Esse canal Literatura Fundamental 25, sobre o Jardim das Cerejeiras, é confiável. Podem assistir aos vídeos do Literatura Fundamental da Univesp, que vale a pena. Verbo Solto também me baseei, um canal sobre literatura. E pesquisem, gente, principalmente em artigos. É só digitar lá no Google PDF, digita o tema que você quer, né? Digita PDF e análise, por exemplo. E leiam artigos.
Lições colhidas no Jardim de Anton Chekhov, da Divânia Cone e Terezinha Oliveira, me baseei, e Inovações do Sistema Dramático Tchecoviano, uma abordagem através dos paradoxos de comunicação, da Priscila Herrerias. Então, deixo aqui minha dica. Vai pesquisar sobre um determinado assunto? Tudo bem, você pode começar a sua investigação por sites menos confiáveis, esses sites que são os primeiros a aparecer, para você entender de maneira geral o tema, né, para facilitar, porque muitas vezes esses artigos, eles possuem uma linguagem muito rebuscada, que é difícil de entender, então comecem a investigação por sites que tragam uma linguagem mais fácil. E depois vocês vão, né, complementar a investigação de vocês em artigos. Além disso, gente, quando a gente lê artigo, a gente também está treinando a escrita da nossa redação, porque a escrita dos artigos nada mais é do que a escrita que a gente vai usar na nossa redação. Então, a gente vai aprender várias palavras novas com a leitura de artigos. Eu indico amplamente que vocês leiam artigos, certo? Então, por hoje é só, pessoal. Não se esqueçam de acompanhar os vídeos lá no canal no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Segue lá no YouTube por Extenso Redação. E até mais, pessoal!